Emoções à flor da pele, cansaço inexplicável ou transformações no corpo? O segredo de tudo isso pode estar na dança dos hormônios femininos. No programa de hoje, entenda como essa verdadeira montanha-russa biológica impacta a saúde e a forma como as mulheres se relacionam com o mundo. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Se é sexta-feira, é dia de Valderson de Souza. Sempre um prazer, uma alegria. Muito obrigado. Eu também conto tempo para vir aqui, porque é muito gostoso toda sexta-feira encontrar você, encontrar o público, porque o assunto é bom, a conversa é boa e vale a pena. Doutora Celi Jatobá, nutricionista, é sempre um prazer recebê-la. Sempre o prazer é meu, muito obrigada em rever vocês, sempre um prazer estar aqui. E um assunto super importante, do início da puberdade à menopausa, os hormônios femininos influenciam o corpo, as emoções, a disposição, saúde e até a forma como as mulheres se relacionam com o mundo. Doutora, o que são o estradiol, a progesterona, que são os principais hormônios femininos, né? E como eles trabalham juntos para controlar o ciclo menstrual? Então, a mulher, nós somos cíclicas, né? Então, assim, a gente vive o mês inteiro, né? Isso daí já é mesmo a menina nova, assim, que ela já fica menstruada, né? Mesmo assim, ela sendo nova, já tem essa oscilação, que é a do estradiol, da progesterona, que são os hormônios que unge a mulher, né? Já desde novinha, né? Por exemplo, na fase da menina, né? Da menstruação. Então, tem a fase que o estradiol está mais elevado, né? Que é a fase folicular. E logo depois da fase folicular, aí ela baixa e aí para dar o quê? Para dar visão para a progesterona, né? E o estradiol é o nosso hormônio mãe, né? Que é da beleza, da pele, mesmo a menina que já é nova, né? Até da energia, do foco, concentração, a progesterona. Então, a gente precisa desses dois, né? Então, assim, tem uma fase da menstruação que é a fase que o estradiol está mais alto, depois ele vai cair, a progesterona vai subir, depois a progesterona vai cair. E todas essas fases, esses dois hormônios que caminham com a gente desde já da primeira menstruação da menina, né? Os dois hormônios que são muito importantes, né? Tanto para a menopausa ou para a menina que acabou de menstruar. E a Celi falou cíclica, né? E a mulher é bem isso, né? Altos e baixos. Como podem os hormônios influenciar diretamente? Val, e a transição para a menopausa em culturas antigas era chamada de fase da mulher sábia. Claro, Joyce, porque antes da menopausa, eu acho que a mulher está muito preocupada em cuidar da família, em cuidar o quê? Da procriação dos seus filhos, de garantir a espécie, e tem que garantir a alimentação, tem que garantir cultura, transmissão de conhecimento. Quer dizer, é muito trabalho, muito trabalho. E não só cuidar de seus filhos, cuidar da casa, cuidar do companheiro, porque muitas vezes ele não faz nada. Então é uma trabalheira muito grande. E quando ela já chega nessa fase dos seus 40 para os 50, 50 para os 60, que é dita a menopausa, aí ela começa a ter tempo para cuidar dela. E esse cuidar dela não é apenas melhorar o corpo, melhorar o físico, se tornar uma pessoa mais bonita. É se tornar uma pessoa mais inteira, mais completa. Por quê? Ela tem agora a experiência da vida. Ela tem o conhecimento que o próprio ciclo da natureza deu para ela. Então ela se torna muito mais sábia, orientadora. Por isso que elas eram consideradas tão perigosas. Na Idade Média, essas mulheres que sabiam muita coisa, elas eram pegas e queimadas vivas, porque as pessoas diziam que eram bruxas, e na verdade não eram bruxas, eram apenas o quê? Mulheres conscientes, sábias e poderosas. Doutora, inclusive a alimentação, ela influencia, né? Tanto para ajudar a amenizar os sintomas da TPM, por exemplo, que é a tensão pré-menstrual, ou até na menopausa, geralmente a mulher fica com muita vontade de comer doce quando está com TPM. Influencia. É tudo influência dos hormônios, né? Tudo influência dos hormônios. E assim, quando a gente ainda não está na menopausa e na perimenopausa, né? A mulher é embebecida
pelo estradiol e pela progesterona. Quando a gente começa já a entrar na perimenopausa, que é a partir dos 40 anos, e é um marco. Então, assim, não é hoje em dia, até tem mulheres que entram antes. Hoje em dia, a gente já está começando a clinicar, já com 35 anos, mulheres entrando já na perimenopausa, porque já começa com estilo de vida, a alimentação. A alimentação, ela é a base. Não adianta. Se a gente não tem uma alimentação adequada, tanto antes, tanto na TPM, quanto na perimenopausa, quanto na menopausa, não adianta. Não tem como. A alimentação é a base. Então quer dizer que eu nunca mais vou poder comer? Não. A gente tem que comer o mais certo possível, né? Muito industrializado, fast food, esse tipo de comida, principalmente para a mulher, não tem como. Então a gente vai de novo naquela assim, a comida mais natural, né? Legumes, verduras, as proteínas, que isso interfere muito, não tem jeito, junto com o estilo de vida. Isso daí faz com que a mulher chegue na perimenopausa mais cedo, ou se já está na menopausa, né? Como que a gente vai cuidar da mulher na menopausa se não cuidar primeiro da base? A base tem que estar limpa. E é a alimentação. É a alimentação, é o sono, é a hidratação. Essa é a base, não tem como. A gente tem que começar por aí. A alimentação imagina uma coisa que é inegociável. É isso, alimentação. E se há essas influências externas, começando pela alimentação, aí vem o estilo de vida, influencia no humor e tal, deve haver também uma explicação provavelmente espiritual ou energética para essas oscilações, né? Tanto na TPM quanto na menopausa, que a gente fala muito na menopausa ou TPM, mas essas oscilações são os hormônios aí agindo, né? Então deve ser o quê? Alguma influência espiritual nos hormônios? Eu não vou dizer que uma influência espiritual, Joyce, porém, a gente sabe que o que é o hormônio? É uma manifestação bioquímica, física, do quê? De manifestações sutis que acontecem no nosso cérebro. Nós vamos recebendo determinadas frequências vibratórias. A ciência tem descoberto cada vez mais o uso de determinadas frequências, determinados sons, determinadas energias, que é o grande caminho da medicina do futuro, trabalhar com esse tipo de coisa. E o que acaba acontecendo? Dependendo daquilo que você se alimenta, e aí, como disse a doutora, é a base de tudo. Agora, lembre, alimento não é apenas aquilo que a gente coloca na boca, não. Os olhos também se alimentam, os ouvidos, a audição também alimenta. Os nossos sentidos, de um modo geral, eles todos passam por um processo de alimentação. E se esse alimento que você recebe não é de boa qualidade, se ele não tem uma característica, vamos dizer, positiva, no sentido de melhorar, de evoluir, o que vai se manifestar em termos hormonais dentro de seu corpo vai ser uma coisa muito ruim. Por isso que você vai ficar doente. A gente vê uma quantidade absurda de jovens, aí eu estou falando de meninos, de meninas, tal, que acabam morrendo muito cedo, muito antes da hora, até por causa de vibração, de, sei lá, de balada. Não é só de coisa que bebeu, que consumiu, mas todo aquele barulho, toda aquela vibração, toda aquela, enfim, aquela frequência alterada mexeu com os hormônios. Então, preste atenção. Não é apenas, é o encosto, é o espírito ruim. Não, são os ambientes que você frequenta. Muito cuidado com os alimentos que a gente consome, que a gente ingere. Doutora, veja só, o ciclo menstrual, ele tem a mesma duração média aí do ciclo da lua, né? Ele tem a mesma duração e assim, é por semelhança, né? Tem até alguns estudos já que já estudaram o ciclo menstrual com o ciclo da lua. Mas assim, por a mulher ser cíclica, né? Assim, bioquímica, nós somos assim, movidas pelo estradiol, pela progesterona, pela testosterona, mas nós, como a gente é cíclica, não tem um estudo pautado
imutável, assim, falar, é exatamente como a Lua, né? O Walderson pode até explicar melhor em relação à Lua, mas bioquimicamente não. Nós somos mulheres, assim, e os hormônios são bioquímicos, se assemelha sim às fases da Lua, né? A gente tem esse similar, mas o que nos respalda mesmo é uma coisa assim que é biológica mesmo, feminina, né? Até nessa parte da Lua, o Walter pode até nos auxiliar melhor em relação a isso. Também a Lua, né? Contada por semanas. Totalmente, Joyce. É isso daí que eu falei. A mulher... Aliás, o ser humano de um modo geral, mas a mulher principalmente, porque ela é mais sábia, ela tem mais intuição, ela tem mais sensibilidade, ela está diretamente ligada com o ciclo da natureza. Então, da mesma forma como a natureza tem os seus ciclos onde a lua se mostra e onde a lua se esconde, com a mulher acontece a mesma coisa, exatamente. E a gestação é contada pela lua e não apenas a gestação feminina. A gestação, vamos dizer, animal de um modo geral. Se você tem pet em casa, você já percebeu isso com a sua cachorrinha, com a sua gatinha, até mesmo com os pássaros. É tudo contado de acordo com a lua. Então, por quê? Nós vivemos em consonância com o universo. Tem uma lei universal muito antiga que diz: aqui embaixo é igual a lá em cima é igual aqui embaixo. Então, essa mesma relação de harmonia, de tempo, de frequência, hora alto, hora baixo, acontece também com o ser humano. Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. Ah, e detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para sua casa. A testosterona, visto aí como um hormônio masculino, mas ele também está presente, né, na mulher. E qual que é a importância aí para a saúde, a energia da mulher? Libido de vida, eu costumo falar, né? Porque assim, não é só a libido da parte sexual, né? A texto para a mulher é a libido de vida, né? Da energia da mulher querer viver, dela ter a sede de viver, de fazer as coisas. Então, a testosterona é muito importante. Na reposição hormonal, geralmente, dependendo da mulher, se faz sim a reposição de testosterona. É lógico que não é na mesma quantidade que a testo do homem, né? Mas sim, ela é muito benéfica, né? Por exemplo, uma reposição hormonal em que se repõe estradiol e progesterona, também se repõe a testo. Já na procura da energia, a gente quer mais essa parte de energia mesmo, né? Lógico que tem que ser muito bem dosada por
acne, queda de cabelo, pelos. Então, assim, na mulher é um pouco mais complicado e a gente tem que ter esse ajuste fino da testosterona, mas você sabe que o maior hormônio, olha só, que a gente tem, que a mulher tem, é a testosterona. Olha. Mais até do que a progesterona, mais até do que o estradiol, é a testosterona. E quando a gente entra, por exemplo, na perimenopausa, ou na menopausa, ou na pós-menopausa, o estrogênio já começa a cair, o estradiol também, e a testosterona também, né? Então, é por isso que é bem-vindo, sim, a testosterona. Nós precisamos dela, né? Para essa vontade de viver, para você acordar da cama e falar, hoje vou fazer o que eu tenho que fazer. A doutrina espírita, ela aponta, inclusive, a intuição, a sensibilidade feminina, né, que são ligadas às variações hormonais. E a gente vê justamente esse papel, né, da mulher como educadora, como consoladora. Porque eu acho que a mulher sempre, pelo fato dela ser mãe, pelo fato dela ser responsável pela continuidade da espécie humana, ela já está preparada não só para receber, para acolher, como também como preparar, né? Então é muito interessante porque dentro da doutrina espiritual, a mulher não tem muita diferença de homem e de mulher, não. Apesar de terem estudos, a própria USP já fez um estudo mostrando que os chamados médiums, aquelas pessoas que têm uma paranormalidade, uma sensibilidade exagerada, diferente daquela que é comum, eles têm realmente glândulas ou índices hormonais muito diferenciados. E isso daí é muito importante, porque, de certo modo, não é que a gente vai dizer fulano já nasceu com esse talento, mas é como se fosse um aparelho que já veio com upgrade, já veio o quê? Com condições de receber energias melhores, mais sutis, mais especiais. E a mulher também é mais fácil de se adaptar às novas condições. O homem, eu sei, eu sou homem, às vezes nós somos mais preguiçosos, a gente é mais fixo, não, tá bom desse jeito, deixa, a gente vai levando, tal. A mulher não, ela está preparada, mudou tudo, ótimo, vamos começar de novo. Por isso que ela tem esse papel tão especial de ser a condutora. Mesmo para você que é cristão, você sabe do papel incrivelmente especial que Maria, mãe de Cristo, tem nesse processo todo de espiritualidade. Porque é por intermédio dela que, de certa maneira, podemos chegar ao Filho e do Filho chegar ao Pai. Aí depende de sua fé. Doutora, a queda do estradiol, aí na fase final da vida reprodutiva, afeta inclusive os ossos, o coração? Afeta tudo. Afeta os ossos, afeta o coração, afeta a mente, a cognição, né? Porque nós temos vários receptores de estradiol no corpo inteiro. Nós temos na pele, nós temos no cérebro, nós temos no fígado, nos ossos, né? O estradiol, ele que ajuda na renovação. O nosso osso, todos os dias ele se renova. Todos os dias. Tem a célula que faz o osso, tem a célula que tira o osso. Com a queda do estradiol, infelizmente, essa retirada do osso fica muito mais evidente. É como se você construísse uma casa e demolisse uma casa, só que a demolição ela é muito mais rápida do que a construção, pela falta do estradiol. Então, não tem como, né? O osso realmente precisa ser tratado, precisa ser suplementado, independente se esta mulher faz reposição hormonal ou não, precisa ser suplementado, principalmente o cálcio, né? Tanto na alimentação quanto na suplementação, porque isso acontece mesmo. Em relação à parte cardiovascular também, né? A gente tem esse mesmo receptor, né? O que acontece? Os nossos vasos sanguíneos, né? Eles são como se fosse uma mola. Imagina, pensa no nosso vaso como uma mola, né? Essa mola, ela abre e ela fecha com o estradiol. O estradiol que manda, né, esse hormônio para a gente ter essa flexibilidade. Com a falta do estradiol, esse vaso, ele não se move.
E aí, por exemplo, se você leva um susto, né? O fluxo sanguíneo faz o quê? Ele aumenta. Então, se você tem essa vasodilatação com o estradiol, o fluxo de sangue aumenta e ele passa. Se você não tem esse estradiol na menopausa e você não repõe, esse fluxo de sangue vai vir e vai acontecer o quê? Aí acontece as trombos, acontece, infelizmente, né, os AVCs, tudo isso acontece. Então, assim, em mulheres pós-menopausa ou quando já entram na menopausa, a incidência cardiovascular é muito maior do que o homem. Para você ver, antes da menopausa, o risco de incidência assim, de cardiovascular para o homem é maior. A mulher entrou na menopausa, ela passa em muito os homens. Aí o risco passa a ser muito maior da mulher, porque ela não tem esse estradiol que vai nutrir esse vaso para a gente ter essa mola propulsora que vai fazer esse sangue entrar e a gente, infelizmente, não tem como, né? Para você que quer valorizar o seu capital, somos o Gen Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos. Nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e joias. Conosco, você vai aumentar seus lucros em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Você que acompanha a Revista Oeste sabe que aqui a gente não recua. Diz o que precisa ser dito. Para isso, é preciso ser livre. A liberdade não é concedida por governos nem autorizada por anunciantes. É garantida por lei, mas só a vigilância do povo garante que leis sejam cumpridas. E o povo, no caso da Oeste, é a multidão de assinantes. A Revista Oeste existe porque milhares de homens e mulheres fizeram essa escolha. É esse apoio direto que mantém a nossa independência. Se você acredita na importância do jornalismo independente, venha fazer parte dessa história. Você falava aqui da reposição, né? Que a mulher pode, deve, mas tem algumas mulheres que não podem fazer. A reposição não causa câncer, estudos já comprovaram, mas, no entanto, mulheres com histórico de câncer na família não podem fazer a reposição, né? Então, tem até alguns estudos que nos mostram que algumas até podem, mas como é muito individual isso, né? Então, assim, tem que ser estudado. É uma individualidade, a mulher é única. Mas tem mulheres, por exemplo, que elas até podem e não querem. Mas, assim, existe outros tratamentos sem ser? Existe, né? Então, a gente costuma tratar com fitoterápicos, com fitoestrógenos, com chás. A gente consegue com a suplementação, né? Então, assim, a suplementação de vitaminas e minerais, mesmo a cereja do bolo é a reposição hormonal. Mas ela não faz nada sozinha. Se você não tem um intestino bom, você não vai conseguir metabolizar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa preparar esse terreno biológico para receber esse hormônio ou para não receber esse hormônio. Se você tiver com o seu terreno biológico preparado, com sais minerais, com alimentação, com hidratação, com fitoterápicos, com fitoestrógenos, você está preparada, né? E
Exercício físico também, né? Porque a gente perde muita massa magra e muito rápido na menopausa e na perimenopausa, né? Então, assim, e não é só exercício físico. Eu vou na academia e fiz 1 hora de musculação, chego em casa, deito e fico lá. É o movimento, né? Então, a mulher, ela tem que estar, além de fazer os seus exercícios físicos, ela tem que estar em movimento. Andar, levantar, fazer um yoga, meditar, falar com Deus, tudo isso faz o tratamento da menopausa. Não é só repor hormônios ou só tomar fitoterápicos, né? É um conjunto de coisas que, nesse momento, o importante é a mulher entender que mudou e que não é o mais ruim. Eu falo que são 2 As que agora a gente precisa ter, né? Aceitação e autocuidado. Aceitação é aceitar que você está neste momento da vida e que é um momento mesmo, como o Walter falou, é um momento lindo também. Você não morreu, é o momento de agradecer a Deus porque você está viva, como você falou, só não passe pela menopausa quem morreu antes. Então, graças a Deus a gente está vivendo na menopausa e autocuidado com você, dormir. É muito, porque aumenta a resistência à insulina, aumenta o cortisol. Não é só o estrogênio, a progesterona e a testo, é o cortisol, é a serotonina, é a dopamina, então é a resistência à insulina. Então é um conjunto de coisas que a mulher precisa agora se olhar com compaixão, com amor e se acolher. É só mais um desafio, só que agora a gente tem o quê? A sabedoria. Sabedoria, exatamente isso que eu queria. Que é fundamental, é fundamental. Tem os contras, essas coisas chatas, esse cuidado com a saúde, aquela queda de energia, mas a gente tem que saber, é uma oportunidade para o autoconhecimento, né? Com toda certeza. Agora, doutora, uma pergunta que não quer calar. E nós, homens? Do jeito que tem a menopausa, tem a andropausa também. Porém, as oscilações hormonais da mulher é muito abrupta, né? Então, assim, e sobe, e desce, e, por exemplo, na perimenopausa, que é pior ainda do que na menopausa, né? Tem dia que o seu estradiol tá assim. Você está feliz, alegre, abraçando todo mundo. No outro dia você está no fundo do poço. E assim, não é que um mês. Não, é no outro dia. Ou até mesmo no mesmo dia. O homem tem a queda da testosterona também, né? Mas ele não é abrupto. Mas se bem que de vez em quando a gente passa por esses buracos. Mas, Walter, existe sim, tem até reposição hormonal de testos para homem também. Sim, já faço isso há um certo tempo. Só que, por exemplo, anualmente, vai acontecer um ciclo assim, ó, bem... E a mulher faz... Certo. Então, essa abruptidade da mulher não é a mesma coisa do homem, mas sim, os homens passam, ficam mais rabugentos, eles ficam mais depressivos, sim, né? Mas a mesma coisa, não muda. O que muda, por exemplo, é a forma de que os homens encaram mais, né? Porque a mulher tem mais esse autocuidado, os homens já não pensam tanto assim, né? Mas esse autocuidado com os homens também é necessário. Alimentação, exercício, creatina para a mulher também na menopausa, creatina para o homem também. E a gente fala de longevidade, quando a gente fala de andropausa também, a creatina, ela é bom para o cérebro, não é só para os músculos. Já tem estudo científico, né, que a gente usa a creatina para memória, né, até para prevenção de Alzheimer. Então, todos esses cuidados, vitamina D, então, todos esses cuidados com o suplemento que a mulher tem que ter, o homem também tem que ter. Então ele passa pelas mesmas coisas. Então é como se nós fôssemos juntos, ela entra numa porta, a gente entra na outra. Exatamente. É por aí, vamos falar sobre andropausa. Exatamente, porque senão a mulher vai e a mulher se trata e aí o homem, ele vai mais devagar, né? Que ele não vai na mesma velocidade. E ele morre antes. Isso que é o mais triste. Então, Isso que a gente tem a impressão que a mulher envelhece mais rápido, né? é verdade. Então, os homens tem suas vantagens, mas a gente vai falar sobre esse assunto também para contemplar os homens. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. E assim, mulherada,
Acredita em mim, né? Então, assim, quando a mulher entra na menopausa, ela acha que é o fim, né? É o fim da vida, é o fim da procriação, é essa depressão. Não se deixe deprimir. Pode ser o começo. É o começo. Val, um excelente final de semana. Para você também, minha linda amiga. Eu desejo isso também para você de casa. Semana que vem, estamos juntos. Curta aí o final de semana e até segunda-feira.